Boa noite. Estamos aí, né, na nossa última palestra, do nosso último dia da nossa Semana Jurídica. Estamos aqui explodindo de alegria, muito felizes mesmo, né? Eu, o presidente, nós estamos aqui presencial, mas com certeza, a nossa diretoria também está nessa felicidade, como todos aqueles que têm feito acontecer, né, aqui na nossa casa. E quero convidar você para estar aí compartilhando, porque quem vai estar conosco agora, nesse último momento, é com muita honra que nós recebemos o nosso juiz aqui da comarca, né, aqui do Tribunal da Vara do Trabalho, da segunda Vara do Trabalho aqui de São Gonçalo, doutor André, e fique compartilhando, vai chamando, né, os colegas aí para estarem assistindo essa palestra, porque é de grande relevância, que ele vai falar sobre os meios alternativos de resolução de conflitos em tempo de pandemia. Tudo que estamos vivendo hoje é esse momento pandêmico, então é muito importante essa palestra para nós que atuamos nessa área. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Para os estudantes de Direito, fiquem atentos, tá? Nessa palestra, cuidado com as perguntas e as respostas, e com a sua carga horária, com a sua hora, né? Sua carga horária que você virá buscar depois aqui na nossa casa. Sejam todos muito bem-vindos e uma boa palestra a todos, e eu passo a palavra para o nosso presidente. Doutor André, só para dizer ao senhor o seguinte, a gente está fazendo hora só para as pessoas entrarem, viu? Já estamos ali com 6 pessoas acompanhando, então, na verdade, está fazendo aqui uns minutinhos, mas fique à vontade depois até para ultrapassar os 40 minutinhos ali, se for o caso. Não se preocupe, mas já tem bastante gente junto com a gente, já estão compartilhando, já estão lá. Olha, muito obrigado, Excelência, por ter aceito o convite. O senhor já é um parceiro dessa casa, já esteve aqui várias vezes presencialmente. É muito bom saber dessa nossa parceria, da alegria que se tem a Justiça do Trabalho de São Gonçalo com a OAB de São Gonçalo. Essa parceria tem dado frutos enormes, a gente tem tido uma relação muito boa, e é muito bom ter o senhor aqui, porque a gente sempre troca ideia e sempre vai ser coisa boa. Então, gente, eu não quero me alongar, quero que vocês compartilhem. Quem está no YouTube, vai lá, dá aquele like, compartilha também, vai chamando os amigos aí. Quem vai falar é o doutor André. Doutor André, a palavra é sua, boa noite, bem-vindo a essa casa, mais uma vez a casa é sua. E a tela toda também, viu? Vai ficar todo o senhor aí. Boa noite, doutor Enzo, a quem eu cumprimento, a todos os advogados presentes, a doutora Andréia. É um prazer retornar aí à OAB. Queria estar presente nesse salão aí, quantos eventos já fizemos nesse salão e no auditório, mas enfim, é uma etapa da vida que a gente tem que ultrapassar. Eu me sinto muito à vontade de falar sobre resolução de conflitos, né, por meio consensual, já que a relação que nós temos é sempre uma relação consensual com a OAB. Os ruídos que vão surgindo no dia a dia com a gente, né, no nosso trabalho, sempre surge um ruído e nós conseguimos abrir um diálogo, né, e resolver os problemas através desse diálogo. Então, eu fico muito assim à vontade, e também com uma responsabilidade muito grande de fechar um evento às 19h30 de uma sexta-feira, né? Se fosse no dia normal, nós estaríamos aí sentados num lugarzinho, conversando, tomando uma cerveja, um vinho. Mas, enfim, isso vai passar. Em breve nós estaremos juntos aí, presencialmente. Eu fiquei muito feliz de olhar e ver alguns colegas, né, alguns operadores do direito, falando em se reinventar, né, em se aprimorar. E quando eu pensei nesse tema da palestra, falei, falar de assuntos que estão agora em voga, juros e correção monetária, questão dos recursos, de preparo, de reforma trabalhista, a gente precisa primeiro se readaptar, né? A gente vai ter que buscar um novo, se readaptar a esse novo,
para então começar a trabalhar essa celeridade de prestação jurisdicional. E os meios que eu pensei são os que estão aí na nossa legislação, e eu vou dividir então a minha palestra em 3 blocos. Eu vou dar primeiro um panorama do nosso ordenamento jurídico, depois eu vou explicar cada instituto que a gente possa utilizar nessa resolução consensual de conflitos e qual o papel que ela tem dentro do sistema judiciário, né? E agora muito importante nesse período de pandemia. E depois eu vou falar de alguns métodos que o advogado pode e tentar trabalhar tanto numa forma, numa RDA, que é a resolução, numa RADIS, perdão, que é a resolução alternativa de disputas, ou dentro do próprio processo. E também há essa abertura de você buscar essa resolução consensual. Doutor Enzo, doutor André, eu vou abrir aqui, eu vou compartilhar uma tela. Só um minuto. Voltou. Eu tenho que ficar segurando aqui o meu microfone, porque esse microfone está ficando velho de guerra das audiências telepresenciais. Então ele já caiu, ele já ficou imprensado aqui no outro computador, então tem que ficar segurando para falar. Enfim, tá compartilhando a tela, doutora Andréia? Tá ok. Então, gente, aqui, vamos lá. Oi. Agora sim, agora já está aparecendo. Então vamos lá. Como eu disse, estou dividindo então em blocos. Primeiro, o meu objetivo para trazer os advogados e estudantes de direitos, estagiários, é uma visão panorâmica do nosso ordenamento. A gente, de vez em quando, precisa fazer esse passeio pelo ordenamento para lembrar dos institutos e não esquecer desses institutos em razão do vício do dia a dia, né? Nosso vício, esse vício de querer a contenta, essa contenta que nós temos de que tem que resolver através de sentença os problemas jurídicos. A gente acaba esquecendo desses institutos que estão no nosso ordenamento e que está muito em voga no mundo. O mundo agora está abandonando essa questão que eu vou chamar, que a gente chama de heterocomposição para autocomposição. Então, a primeira tela que eu passo para vocês dentro do visão panorâmica, a previsão da autotutela no nosso sistema jurídico brasileiro. O sistema brasileiro ele traz a autotutela, mas de uma forma muito excepcional. Os clássicos que nós temos dessa alta tutela, em que o cidadão pode agir imediatamente, independente da atuação do Estado, antes, né, ele é pré-processual, é a legítima defesa, o estado de necessidade e o direito de retenção. Legítima defesa, todos nós já conhecemos, né? Que é a questão de um terceiro ou o próprio defender de uma iminente agressão ou mediante uma agressão. O estado de necessidade também, em que você pode romper até ou violar algum patrimônio, seja ele jurídico ou um patrimônio, geralmente é o material, esse patrimônio material, esse patrimônio que nós verificamos como os bens em si, para violar e levar algum dano em razão de alguma necessidade de reparação ou de salvar outro, ou alguma outra situação importante, e o direito de retenção, né? O clássico direito de retenção, em que você, na locação
dentro daquele período. Você pode reter, ainda que o voto seja do outro, daquele período em que você precisa ser nas demandas que demandam denúncia cheia. Bem, como eu disse para vocês, a dinâmica e as suas particularidades no ordenamento jurídico, nós temos a autocomposição e a heterocomposição. A autocomposição é quando as próprias partes, né, ela, em resolução da demanda, através de uma instalação de comunicação, de diálogo, elas buscam a resolução desse conflito. Elas travam um diálogo para resolver esse conflito. E a heterocomposição é quando uma decisão é apresentada por um terceiro. Essa decisão é adjudicada pelo juiz. A pandemia está demonstrando a necessidade de se abrir esse diálogo. O operador do direito agora, ele já não pode ficar preso tão somente àquela prestação do Estado. O Estado, muitas vezes, não está conseguindo alcançar todas as necessidades, né? Todas as questões que estão surgindo com a pandemia, às vezes há um atendimento pelo Estado, juiz, mas às vezes não atende toda a contenda. E às vezes, para concretizar essa decisão, há dificuldades, tanto pela parte que pode ser beneficiada por essa decisão, como pela parte que tenha que cumprir a decisão. Então, a mediação e a conciliação, a negociação, né, e a própria arbitragem são meios que já estão no nosso ordenamento jurídico e que essas ferramentas servem justamente para trabalhar de forma paralela com essa prestação judicial. Seguindo um pouquinho mais à frente, na proposta que eu fiz dar um panorama, para depois a gente aprofundar um pouco, dentro da autocomposição, nós temos algumas figuras, por exemplo, a renúncia, né, em que, ocorrendo um ruído da relação jurídica, uma parte possa resolver renunciar, né, aquele direito de forma unilateral, né? Claro, a renúncia é sempre unilateral, é um ato unilateral, para que não se chegue para que o conflito cesse ali. A outra figura é a transação, e dentro da transação nós temos o próprio negócio, é um negócio jurídico, né? E o próprio negócio que se faz toda uma tratativa com o objetivo de se resolver, né, essa demanda. Essa previsão da transação, doutores, estão lá no artigo 104, inciso 1º do Código Civil, né? E que tem um caráter, que tem, essa transação só pode ser feita em direitos disponíveis, tá bom? E reveste de um caráter subjetivo, né? Em que você trabalha, cada um vai trabalhando a sua necessidade de resolução de conflito. Como eu disse, nesse passeio que nós estamos fazendo, a princípio, para depois ingressar nos próprios institutos da resolução alternativa de conflitos, o CNJ, em 2010, ele baixou a resolução 125 de 2010, né? Óbvio, e acrescentou a emenda 2 de 16, que passou a ser uma política judiciária, o tratamento adequado de conflito de interesses dentro do âmbito do judiciário, tá? Para se alcançar uma resolução de forma alternativa de conflitos. O mundo todo, principalmente os Estados Unidos e as universidades de Harvard e também as universidades de Stanford, a própria Universidade Europeia de Atlântico, a Universidade de Coimbra, são centros em que estão debruçados nesse estudo de resolução alternativa, porque está se chegando a uma conclusão que toda a demanda da sociedade,
o judiciário não vai conseguir suprir de forma satisfatória, né? Quantas vezes se tem uma sentença de uma decisão, fala, pô, mas eu podia ter feito assim, não fez assado, ou então vou embargar por isso, não atendeu aqui. Essa insatisfação ocorre dentro da adjudicação. A adjudicação também não atende. E, de repente, quando nós temos uma resolução alternativa, uma abertura de diálogo, uma negociação cooperativa, ali a intenção desse instrumento e a intenção dos advogados que vão atuar ali é conseguir que cada um saia com a sua satisfação, com a sua pretensão atendida. Claro, equilibrando o seu ganho e também a sua concessão. Não se fala em perda, né, dentro da mediação, nós não falamos em perda. Há uma concessão do que o outro pretende. Então, já também vamos falar um pouquinho quando chegarmos lá na mediação. Após o CNJ baixar a resolução, veio logo a lei de mediação, a lei 13.140 de 2015, né? Ela é um pouquinho após também ao Código de Processo Civil, que é a lei 13.015 de 2015. E dentro do âmbito, né, do novo Código, o artigo 65 já traz, já abraça essa visão de política judiciária dentro dos meios alternativos de conciliação, de resolução de conflitos. O exemplo disso está no artigo 3º do próprio Código de Processo Civil, que não se excluirá da apreciação da apreciação judicional ameaça ou lesão de direito. A conciliação e a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. E agora, feito esse passeio, nós estamos chegando agora a o que nós temos de meios para a resolução do conflito, que é a negociação, que eu vou falar para vocês detalhadamente, uma parte, claro, eu não posso esgotar toda a matéria da negociação nesse tempo, mas eu vou tentar dar uma visão bem assim ampla. Nós temos a conciliação, nós temos a arbitragem e nós temos a arbitragem. Essas ferramentas agora demandam do advogado em que ele tenha agora uma abertura, né, uma abertura da sua visão do que é o processo atual. Há uma necessidade de saber trabalhar com a heterocomposição, né, com a ação, e também saber se trabalhar com a negociação. A negociação ela é muito importante, porque quando você começa a saber a utilizar essa ferramenta, há uma grande chance de terminar uma demanda já que foi deflagrada, um processo, né? E nesse processo você abrir um parênteses para a negociação e o próprio Código de Processo Civil traz essa abertura e determina isso. Você tomando conhecimento do que é uma negociação cooperativa e uma negociação competitiva, você chega até a fazer uma negociação do que vai ser produzido de prova, do que restou em dúvida, o que vai ser necessário para a resolução do conflito. Então, dentro da negociação, a mediação traz algumas técnicas de você trabalhar. Vou trazer um exemplo, aí eu vou trazendo na minha área uma questão de proposta de acordo, né? Em que, se você usar uma negociação competitiva, você entra numa ação, num processo, senta à frente do juiz, e ali você já conversou com o seu cliente que essa proposta de acordo, você tem
o seu ideal de fazer um acordo naquela ação de 20 mil reais. É o ideal. E você cria um patamar mínimo. Ah, não, eu posso chegar aqui até 12, porque essas perdas aqui seriam dessas parcelas que eu teria que fazer uma dilação probatória. E da mesma forma, chega o seu colega, que também tem essa noção. E aí o juiz pergunta, doutor, tem alguma proposta? Ah, sim, a empresa chega a 5 mil reais. Doutor, outra parte, só aceita? Não, excelência. Minha proposta é 20 mil. E aí, se você usar essa negociação competitiva, você fala, mas olha só, eu tenho já essas verbas aqui que não tem prova documental. Então, a parte não melhoraria essa proposta? Feitas essa intervenção, essa competição, você já sabe que aí, não, eu posso chegar, então, ao máximo posso chegar a 8 mil. E você fala, não, mas você então, olha só, eu abrindo mão dessa aqui, eu calcularia mais ou menos uns 18 a 20 mil, mas 12 mil eu fecharia. Então, você consegue, às vezes, negociar, ainda que seja uma competição, de buscar próxima ao que seria o seu patamar mínimo de negociação. Já a negociação cooperativa, quando geralmente o advogado da parte ré sabe os pontos em que ele está fragilizado, em que ele precisa, às vezes, fazer uma prova, essa prova não será convincente. Então, ele chega com a proposta e, excelência, levando em consideração que essas verbas nós reconhecemos como devidas, mas tem essas aqui que demandam uma dilação probatória, a gente faz a proposta de 10 mil. E aí, esses 10 mil já estaria alcançando até essa parte aqui, seria de horas extras, ou um valor para não se discutir muito. E você fala, não, então vou fazer o seguinte, já que eu já tenho essa parte reconhecida por você, doutor, por senhor, doutor, nós podemos trazer um pouco mais de satisfação para o meu cliente e também até uma segurança para o seu cliente e chegar a 15. Então, há uma cooperação de que a resolução seja ali alcançada de imediato, para que, se for desenvolver o processo, não haver um risco, tanto para a parte ré, em que ter que se despender de contribuições, de impostos, né, ou fazer retenções, e também para a parte já tenha ali já delimitado o prazo de pagamento, a forma de pagamento, as condições e também as penalidades que se ocorrer incidir inadimplência. A negociação ela traz uma técnica que é chamada jogo zero. Esse jogo zero é justamente isso que o advogado tem que ter em mente. Ele tem que trazer, assim, ele tem que demonstrar que a proposta dele não vai perda. Ele tem que interpretar como concessão, porque ele trabalha dentro daquilo que ele entende como mínimo. E a outra parte também tenta trabalhar como é o mínimo, para chegar a esse jogo zero, em que uma parte ganhou dentro do seu patamar de conseguir quitar aquele valor e atender às suas necessidades, e a outra parte também ganhou porque ela já tem o seu bem jurídico pelo processo definido e o prazo que isso vai ser resolvido. Bem, partimos então agora para a conciliação. Eu vou falar conciliação, depois eu falo da mediação. Doutor, eu estou muito rápido? Doutor André? Não, excelência, está excelente. Pode continuar assim que está ótimo. A conciliação, claro, todos nós
que atuamos no direito, trabalhamos com ela, né? E a conciliação agora, principalmente a conciliação e mediação, ela passou a ser um dos pontos, um dos pressupostos necessários, né? Ou até de própria existência do processo, dentro do processo civil e que já era previsto na própria CLT. Está lá no artigo 334 do CPC, né? Que, uma vez distribuída a inicial, antes da reforma do Código de Processo, já saiu o juiz verificando que a petição estava apta, citava o réu. Agora, uma vez verificada, a petição está apta, não há citação do réu. O réu é convidado a participar de uma audiência de conciliação. E se o réu não atende a esse chamado, ele tem penalidade da conciliação. E uma vez superada a questão pela conciliação, o processo ali ele é homologado, né? E tem efeitos de sentença irrecorrível. Se não alcançar essa conciliação, o juiz então determina se é concedido o prazo para apresentação de defesa. Não é muito diferente da CLT, no artigo 846 e seguinte, em que, iniciada a audiência, né, o juiz faz a primeira proposta se há alguma proposta de conciliação ou tenta atuar dentro na conciliação. Eu peço que vocês estejam prestando atenção como eu estou falando da atuação do juiz e desses institutos, porque quando nós entramos na mediação, nós vamos ver algumas diferenças que tem esse instituto da mediação. Voltando à CLT, da mesma forma, alcançando a resolução, né, o acordo, é homologado e, novamente, a sentença recorrível. Tá? Essas sentenças que são resultantes da conciliação, elas têm, que é dentro do âmbito do judiciário, elas têm força de coisa julgada e só podem ser desconstituídas pela ação rescisória, que agora tem essa previsão lá no artigo 966 do CPC. Seguindo um pouquinho à frente, nós vamos falar agora da arbitragem. A arbitragem, ela já está no nosso ordenamento desde 1996, se não me engano, pela Lei 9.307, né? A arbitragem ela tem sido muito usada, principalmente para as empresas que trabalham com exportação e importação, para as empresas de exploração de gás e petróleo, né? E também por empresas que fazem grandes transações e movimento acionário, né, dentro do mercado de ações. A arbitragem, na lei, o artigo 1º lá, estipula que a arbitragem só pode ser feita por direitos disponíveis e que não envolva questões de estado de pessoa. Não se pode utilizar a arbitragem para resoluções de questões familiares ou de outras situações em que envolvam direitos indisponíveis, como por exemplo, tratar de recolhimento de tributos. Esses direitos são considerados indisponíveis, dentre outros. Vou me deter aqui a esses dois para a gente não prolongar muito, porque eu queria traçar mais uma coisinha à frente a respeito da arbitragem. Um outro aspecto da arbitragem também é que ela pode ter uma cláusula, né? Pode ser pactuado, a arbitragem ela pode ser pactuada, ou então assumido um compromisso no decorrer até da própria desenvolvimento da celeuma, ou então do próprio desenvolvimento do conflito.
E lá no artigo 3º, ela prevê quando as partes já pactuam previamente essa cláusula, inclusive já indicam qual vai ser o juízo ou quem vai ser o árbitro, a doutrina chama de cláusula cheia, e no compromisso arbitral no decorrer da demanda, do conflito, em que pode ser assumido esse compromisso, e se a outra parte que assumiu o compromisso não se manifesta, o interessado pode determinar que o juiz intime, que o árbitro intime essa parte para se manifestar, e não se manifestando, ele pode então já proferir uma sentença. Da mesma forma no processo também, se uma vez apontado a assunção do compromisso de arbitragem, o juiz também pode citar, né, já dentro do processo, a parte que também é de compromisso e determinar, se não houver manifestação, proferir a sentença, para que seja então apresentada a sentença arbitral. Passado a negociação, a arbitragem e a conciliação, nós vamos chegar à mediação. E na mediação, a gente vai trazer alguns aspectos e também correlacionar com a conciliação e com a arbitragem. A mediação, ela é um procedimento voluntário em que há a atuação do terceiro neutro, né? Esse terceiro neutro, ele tem que trabalhar com a confidencial, né? Ele não pode falar sobre o que está ocorrendo na mediação. A mediação é gratuita, né? Dentro dos procedimentos que são apresentados, dentro das formas de procedimentos voluntários apresentados pelo Estado, ou também ela pode ser onerosa quando as partes resolvem eleger o mediador. O artigo 65 do CPC, ele traça a necessidade dos momentos de mediação, quando é necessária a mediação, e também os atributos e os princípios que são norteadores desse procedimento. Então, a neutralidade do mediador é que faz uma diferença com o conciliador. O conciliador, ele pode traçar algumas propostas, ele pode apresentar algumas propostas. Já o mediador, não. O mediador, ele não pode se manifestar a respeito do que as partes estão ali discutindo. A única situação é que ele pode incentivar o diálogo e trazer formas de começar a desenvolver esse diálogo, mas jamais traçar algum juízo de valor a respeito do que está sendo discutido ou apresentado ali pelos interessados. E como eu disse anteriormente, como uma forma confidencial, o mediador, ele não pode, de forma alguma, apresentar para qualquer terceiro o que ocorreu dentro daquela sessão de mediação, salvo as situações em que a própria lei, a própria legislação brasileira quebra, em que for discutido alguma situação de fraude, né, ou outro ato ilícito, algum tipo penal, em que o próprio Código de Ética de mediação permite, uma vez em juízo, ou sendo instado um processo que o mediador precisa apresentar isso ao juízo, ele quebra, então, essa parte confidencial da mediação. Na mediação, eu trouxe aqui três escolas em que se utilizam métodos de incentivar esse diálogo.
O primeira escola é a escola de Harvard, né? Em que é chamada de mediação linear. O mediador apresenta como será desenvolvida a mediação, vai ter entrevistas individuais, depois entrevistas com as partes interessadas ali, e em seguida ele deixa que o diálogo seja desenvolvido por esses interessados. E esse propósito é sempre restabelecer a comunicação, porque quantas vezes o advogado e o juiz se deparam com uma parte que fala: doutor, eu não quero nem ouvir falar em fulano, eu tenho horror, eu não quero saber. Então, há uma necessidade desse trabalho, dessa quebra, dessa resistência, para se restabelecer esse diálogo. E a mediação, esse papel está sendo muito utilizado, e os advogados civilistas sabem disso, principalmente quem trabalha na área de família, no direito de família, esse restabelecimento de diálogo para tentar esse consenso. A mediação ela é muito utilizada e é aconselhável que se utilize nas relações jurídicas contínuas, né? Não adianta, às vezes, sair uma sentença estabelecendo como vai ser a visitação, como vai ser a questão de pagamento, e às vezes, no decorrer nesse fluxo do dia a dia, né, as condições mudam. E essa sentença, às vezes, não é satisfatória e acaba tendo que ingressar com uma revisão de condições. A mediação, ela permite esse estabelecimento. Pode-se, já dentro de um procedimento estabelecido e do que foi alcançado, se estipular momentos de conversar novamente, de se restabelecer novamente o diálogo, novamente essa sessão, para alcançar a cessação do ruído, né? Principalmente agora na pandemia. Tudo que se estava estabelecido, o que nós tínhamos estabelecido, sentenças a serem cumpridas, acordos a serem já fechados, a pandemia modificou todo o cenário jurídico do empregador, do empresário, né, de um pai de família, outro estava separado, que ficou desempregado, a necessidade de se pagar a pensão alimentícia, né? Do empresário que precisa negociar com seus fornecedores o pagamento. A mediação, ela proporciona esse diálogo. E você pode buscar essa mediação dentro de universidades que agora estão instaurando o estudo, ou até também uma mediação pré-processual, dentro dos rejusques que nós temos agora em todos, seja no Poder Judiciário Estadual, Poder Judiciário Federal, há esses centros de conciliação. E é de forma pré-processual. Basta as partes se dirigirem a esses setores e lá já apresentam a sua necessidade de ter um auxílio para se buscar essa resolução consensual. Após a escola de Harvard, nós também temos o método circular narrativo, que é para a gente quebrar esse bloqueio, para tentar se instaurar um processo de mediação de forma que se alcance lá o chamado jogo zero. O mediador incentiva e ele faz de uma forma sempre circulando, por isso que se chama circular, de por que vamos fazer assim, buscando, fale com ele sobre isso, ou por que você não pode pagar, ou por que você não quer fazer isso, e você, o que você acha? Então, ele atua como facilitador desse diálogo, e vai tentando trazer essa busca, e vai circulando e trazendo essa busca, para poder, justamente aquela resistência, eu não quero ver essa pessoa na minha frente, começar a ser quebrada. Óbvio que dentro de uma atuação de mediação, o que o doutor André está falando, nós vamos alcançar 100%. Não. Nós temos também, não podemos esquecer que nós trabalhamos com pessoas.
E as pessoas têm essas questões existenciais, mas ainda assim, a partir do momento que ela atua dentro de uma mediação, ela já tem uma visão, às vezes, do que ocorreu e por que se fez, por que se teve a atitude da outra pessoa, né, naquele conflito. O próximo método é o método transformativo, que enfatiza que o mediador não deve ser apenas um facilitador do diálogo, mas também ele deve apontar meios para negociação. Essa escola, ela traz alguns comportamentos do conciliador para justamente incentivar esse diálogo. Mas há uma diferença um pouquinho tênue entre a conciliação e o método transformativo. É porque o exercício, a atuação ali, depois das partes, ela é autônoma. Elas podem modificar e podem tentar obter o resultado almejado e construir outro resultado, que não seja aquele apresentado pelo mediador. Feito isso, a nossa visão de processo não dá mais para ficar naquele clássico processo de ação, citação, aí defesa, né? Produção de provas prévias, produção de provas, audiência, de instrução e julgamento, sentença. Na pandemia, esse caminho agora está sendo muito tormentoso, porque nem sempre essa sentença adjudicada vamos conseguir concretizar. Porque se tem um recurso, e aí vai um recurso e passa todo aquele ínterim, quando chega na execução, o Brasil vive atualmente uma crise em execução absurda, né? O maior acervo dentro do Poder Judiciário está na execução. E a execução, claro, tirando aqueles pontos em que há alguma articulação de não pagar, uma grande parte, e isso é constatado até pelo CNJ na sua revista em números, é a falta de condição de arcar, a quebra, às vezes, da empresa, né? As dificuldades que se alcançam, que são verificadas para atender. E a outra é, claro, uma resistência, às vezes, infundada ao pagamento. Isso tudo pode ser superado. Nós podemos estipular a mediação dentro da execução para que se estabeleça como vai ser conseguir pagar aquela forma, o que se tem de pagamento, qual o valor que a parte pode assumir, e feito isso, apresentar ao próprio juízo para que o juízo homologue essa mediação. E esse processo pode ser feito fora do judiciário para depois levar ao judiciário. Algumas pessoas vão falar, mas o doutor André está falando, isso é muito utópico. Não é utópico, doutores. Vocês vão se deparar daqui a pouco, já tem um projeto de lei chamado, é o projeto 6.207 de 2018, em que já está se tratando da desjudicialização da execução. O Estado de Direito está passando agora para o advogado para que ele atue dentro dos cartórios, né? E vai ter todo o procedimento para que ele consiga buscar a constituição dos bens e depois apresentar isso ao judiciário. O judiciário só vai atuar com a sustação de dívida ou as questões em que envolvam matéria de direito. Mas a pesquisa, né, a forma, os bens, o que todo aquele trâmite que se tem hoje dentro do processo, esse projeto está levando para fora do judiciário. Temos críticas tanto para um lado quanto para o outro, mas é uma realidade. Então, essas ferramentas de mediação, arbitragem, conciliação,
elas estavam ali, dentro daquele aquário, aquele peixinho parado, sem muita importância, e agora o próprio judiciário, o próprio legislativo começou a trabalhar e viu a necessidade de se restabelecer a ênfase a esse método de resolução. Doutora, já cheguei. Qual é o teu horário que eu posso ir, doutora? Fique à vontade. Na verdade, seria até 8h10. Mas. Vou fechar aqui então. Mas fique à vontade. Pode prosseguir até 8h30. Oi? Pode prosseguir. Tá excelente. Vamos lá. Bem, doutores. Então, essas ferramentas que estavam praticamente esquecidas pelo Código de Processo Civil, e digo mais, essas ferramentas de mediação e conciliação, a própria comissão lá de estabelecimento do processo, que foi grande parte constituída por advogados, e eu chamo esse Código de Processo Civil do próprio Processo Civil da OAB, porque a OAB trabalhou muito nesse código, bateu e viu a necessidade de se restabelecer esse método alternativo de conciliação, de resolução. E o artigo 65 trata todo o procedimento de mediação. Quando veio a Lei 13.140, ela complementa esse artigo 165 seguinte do Código de Processo Civil. E não adianta mais a gente ficar fechado, aguardando que o Estado supra toda essa necessidade da prestação judicional. O advogado agora que sai, né, como a doutora Gisele disse, ele abandona a velha prática, ele sai da caixinha e ele busca novos horizontes, ele vai ter que começar a trabalhar, a trazer o seu colega para o diálogo, né? Não adianta mais sentar na mesa e ver o colega como um inimigo. Ele tem que trazer o colega, ele tem que ter conhecimento de ferramentas de negociação para tentar, ao menos, estabelecer o que precisa ser negociado, o que é viável de negociação. E ainda que essa negociação não alcance lá o seu objetivo, apresente ao juiz, se for dentro de uma fase processual, o que resta de necessidade a ser provado, o que se deseja que o Estado resolva. E essa negociação também foi tanto utilizada dentro do Código de Processo Civil que nós temos a possibilidade de negociar provas. Os advogados podem estabelecer com o juiz o que eles pretendem de produzir de prova, o que é necessário, o que vai levar à prestação judicional satisfatória para eles. E aí o juiz, dentro desse cenário que foi apresentado, ele lavra lá, né, esse termo de negociação probatória para, então, alcançar a celeridade da prestação judicional. Doutores, então, era isso que eu tinha que apresentar. A questão é muito extensa, nós temos várias situações. Dentro da mediação, nós temos vários métodos de negociação, e aí eu levaria 2, 3 horas falando. Eu sou um entusiasta da mediação. É como uma profissão de fé, você falar de mediação dentro de uma cultura que é heterocompositiva, é difícil, mas a gente vai vencendo, e eu acho que a pandemia trouxe essa necessidade de se abrir diálogo para a resolução de conflitos, porque a dificuldade é grande, né? Não há que se falar mais em situações em que estavam antes da pandemia. Nós temos um novo normal, e como eu prego, eu acho que essas resoluções alternativas é o caminho para que pelo menos não
seja 100%, atue na parceria entre o processo, nosso processo tradicional, e esse procedimento de negociação. E para terminar, alerta aos senhores, as comunidades, e eu posso falar da comunidade, posso falar da Favela da Maré, do Morro do Santa Marta e do Morro do Alemão. Na pesquisa que eu fiz de mestrado, eu fiquei surpreso com a aceitação. Eu entrevistei 610 pessoas e 80% já tinha conhecimento do que é um processo de mediação, porque as associações lá, os Direitos da Maré, a voz de Dona Marta e a Associação do Alemão trabalham a mediação com direito de vizinhança, questões de dívidas, até de dívidas entre as próprias pessoas ali da comunidade. Então, gente, é isso que eu tinha que falar. Encerrando aí, já são 8h21 de sexta-feira. O pessoal já deve estar assim, meu Deus do céu, isso para de falar. Obrigado. É uma honra, doutor André, para nós, né? Ainda mais agora que está todo mundo aí nas suas casas, é mais tranquilo, não tem que sair daqui da sede uma hora dessa, né? Estamos bem reduzidos, então não foi nada absurdo. Muito obrigada mesmo pelo seu carinho de sempre, de estar aqui conosco, e tomara que tudo possa voltar ao normal e possamos estar presencialmente aqui, né, como sempre foi com a casa lotada. Obrigada por tudo, pelo carinho, e queremos agradecer também a você que está aí, né. Muito obrigada até esse momento, e assim estamos encerrando a nossa semana jurídica, nosso 5º dia. Eu fiquei feliz de saber, doutor André, que as favelas têm não um tribunal à parte aí paralelo do crime, que não é, que é inquisitório e executório, mas um que é mediador. Quer dizer, isso é uma ótima notícia para todos nós. Doutor Enzo, Direitos da Maré, que é uma ONG, né? Inclusive essa ONG, ela virou objeto de estudo pela Universidade. Olha, que legal. E também tem a ONG, o Observatório das Favelas, em que, claro, nós temos um poder paralelo. Não, é uma outra questão. Mas até essa mediação que essas ONGs fazem dentro das favelas, ela serve de ponto de apoio, tanto psicológico quanto jurídico. A mediação também não é só uma questão política, ela também envolve questões psicológicas, pessoas que estão envolvidas ali com necessidades, e essas ONGs têm um papel muito importante. Eu fiquei assim muito feliz de saber que no país que nós temos um país que nada que dá certo, essas pessoas se dedicam a essas comunidades para ter um alento onde o Estado não entra, para ela não deixa. Essas ONGs só conseguiram entrar com a mediação. É isso, veja, é exatamente essas coisas que a gente tem citado aqui, né? É o pensar diferente, é pensar fora da caixinha, é trazer novidades para todos. Professor, juiz, amigo doutor André e amigo André, que felicidade, que bom tê-lo aqui, que bom que você que está aí com a gente até agora, veja, por mais que a gente tenha passado um pouquinho, mas quantas coisas relevantes foram discutidas aqui. A OAB tem que ser esse fórum que nós estamos fazendo aqui, mesmo que virtual, sabe, doutor André? Mesmo que dessa maneira como nós estamos fazendo, ela precisa ser esse fórum de debates, fórum de informações, tem que ser uma casa que dialoga o tempo inteiro e que aprenda a ser mediadora, como tem sido outros ambientes aí, sabe, doutor André? É muito importante para nós isso. Olha, muito obrigado pela sua participação, gente.
Doutor Pode Enzo, falar. Doutor Enzo, só uma coisa, existe uma questão, a questão da mediação, ela trabalha para a gente afastar o dualismo do outro. E a OAB é um exemplo. Eu posso falar isso porque ao final do ano eu vi a campanha que vocês fizeram e foram lá na comunidade da Itaoca para levar mantimento no meio da pandemia. Então, isso é um papel do mediador, isso é um papel de acabar com o dualismo do outro. A gente vê o outro como monstro, a gente passa a ver o outro como verdade. E eu falo, a mediação não é só jurídica, a mediação é atrapalhar a pessoa, é você aprender a ouvir, a respeitar a pessoa, o próximo. É verdade. Obrigado mais uma vez. É isso. E vamos ter outros, viu? Se Deus quiser, a gente ainda vai fazer campanha, porque tem muita gente passando necessidade ainda, e a gente sabe disso. E nesse momento... Eu faço questão de compartilhar. Muito obrigado, doutor André. E aí, é assim, a gente tem essas necessidades. Gente, eu não tenho palavras, doutor André, eu não tenho palavras, doutor André, para agradecer ao que aconteceu aqui essa semana. Ao Tiago, a Janaína que aqui está, ao Francisco que aqui está, todos aqueles que aqui estiveram, Mike, a Marise que trabalhou pra caramba, a Thaís que nos brindou e deu-nos apoio, mas a todos os funcionários da Ordem, que foram incansáveis para que tudo aqui acontecesse, a vocês que nos acompanharam. Gente, eu vou contabilizar, porque eu recebi a informação e ainda não deu tempo de processar. Nós alcançamos muito mais de 5 mil pessoas, sem dúvida para poder falar, porque o que eu tenho visto, 230 em uma, 300 em outra, 400, ou seja, no total nós devemos ter alcançado diariamente, isso só na fanpage, quero deixar claro isso, que só na fanpage diariamente alcançamos em média 290, 300 pessoas. Isso, olha, a gente nunca na nossa história conseguimos fazer isso presencialmente. Então, da forma como estamos fazendo, isso é um indicativo de que esse é o caminho a ser seguido. E a gente vai trilhar ainda mais esse caminho. Nós não contabilizamos o YouTube, eu não estou falando aqui de YouTube, e nem estou falando da TV Oitava, que eu recebi a informação do Francisco, que em média 360 pessoas por dia têm assistido todas as nossas lives. E olha que nós estamos entrando a cada, pelo menos, 2 horas com 2 palestras, enfim. E é isso. A gente quer muito agradecer a vocês que participaram conosco. Nós vamos continuar trabalhando, não vamos parar. Eu estou no último ano, mas o Grupo Colmeia pretende permanecer e vai lutar como candidato, com certeza, para as próximas eleições. Mas a gente pretende encerrar esse ano mostrando que a gente fez e vai continuar fazendo a diferença nessa subseção e, quem sabe, exemplo para o estado do Rio de Janeiro todo, porque a gente trilhou e quis trilhar esse caminho. Gente, muito obrigado. Obrigado de coração. Seminário que aconteceu foi maravilhoso, nós conseguimos coisas que foram fantásticas. Boa noite a vocês, fiquem com Deus, a gente se encontra em breve em seminários e provavelmente aí mais um monte de informação e principalmente nas terças da Oitava. Toda terça-feira um assunto relevante aqui para você. Terça-feira tem live. Fiquem com Deus, um beijão no coração e até semana que vem, terça-feira. Beijão.